eu fico constrangido de reclamar da arbitragem. Eu estou constrangido não só pela atuação ridícula do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, até no segundo tempo, que o time deu uma leve melhora, mas é aquela evolução mentirosa, sabe? Aí o Botafogo deu a bola para o Fluminense, recuou as linhas, e o Fluminense, a bola tá comigo, então vamos jogar, porque não é isso que você via. Eu não estava vendo nos jogadores do Fluminense um tesão para ganhar o jogo. Emendando aí a oitava partida sem vencer o Botafogo. Acho que uma das palavras certas para esse jogo, além de constrangimento, faltou tesão para o time. Constrangimento muito grande de reclamar da arbitragem. A gente teve um caso recente aí que o Mário disse que o Candansan, acho que é o nome do cidadão, nunca mais iria apitar um jogo do Fluminense, o cara estava dentro de campo apitando o jogo do Fluminense. O Bruno Arleu, que apitou esse jogo contra o Botafogo, estava suspenso desde a segunda rodada. Daí volta no jogo, na sexta rodada, justamente no jogo do Fluminense. E não só esse pênalti em cima do Arias, que eu estou constrangido de reclamar, não só esse, outros lances duvidosos desde que o Campeonato Brasileiro começou, pênaltis não marcados, parece que é proibido marcar pênalti contra o Fluminense, e fica por isso mesmo, porque o presidente está mais preocupado em eleger o seu substituto, né? Que é o Matheus Montenegro. Fazer campanha, esse negócio todo, Conselho Deliberativo, correr atrás de uma SAF, esse negócio todo, BTG, falar de seus feitos no Conselho Deliberativo, e está menos preocupado, está nem aí. Quem vai apitar o jogo do Fluminense é o Candansan, se é o Bruno Arleu, se o cara estava suspenso, não estava. E tá entendendo o meu constrangimento? E o constrangimento ainda é maior porque o Renato poupou o time titular no meio de semana, evitou que os titulares fossem ao Chile jogar contra a União Espanhola, mandou um time reserva para lá, e o time jogou muito mal, conseguiu um empate na Bacia das Almas. Com a ideia de manter esse grupo mais tempo aqui no Rio de Janeiro, ter uma semana livre de jogos, para fazer o Fluminense ter uma melhora, coisa que a gente não viu. É constrangedor. É constrangedor reclamar de arbitragem com uma atuação ridícula dessa. É constrangedor você encarar o Botafogo após 4 jogos sem vencer, perdeu para o Bragantino, empatou com o São Paulo, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu no meio de semana enquanto a gente estava descansando, somente trabalhando no CT, não tinha jogo, os titulares. O Botafogo viajou para a Argentina para encarar o Estudiantes. Jogou lá, perdeu, uma falha do goleiro João, 1-0, voltou e no sábado está aí jogando com o Fluminense e correu muito mais do que o Fluminense. Mal, caindo pelas beiradas, mais um defunto que o Fluminense ressuscita. Botafogo estava na 13ª ou 15ª colocação antes da partida. O Fluminense tem 10 pontos, o Botafogo tinha 5. A diferença de 5 pontos o Fluminense. Botafogo jogando mal, Botafogo em crise, Renato Paiva sendo criticado. Aí você olha para dentro de campo, principalmente no primeiro tempo, Botafogo correu mais do que o Fluminense, Botafogo teve mais tesão do que o Fluminense, Botafogo foi mais organizado do que o Fluminense, Botafogo finalizou 8 vezes na meta do Fluminense, o Fluminense só fez uma finalização em 45 minutos do primeiro tempo. Botafogo teve mais posse de bola do que o Fluminense, criou várias oportunidades. Era para o primeiro tempo ter terminado 3-0 para o Botafogo, só no primeiro tempo. O Botafogo chegando com facilidade, os zagueiros do Fluminense batendo cabeça, o Freitas dando a bola no pé do outro, o Inácio vacilando, os caras perdendo, o Fábio salvando, fazendo uma grande defesa, constrangedor pelo tempo que esse time teve durante a semana para treinar, coisa que o Botafogo não teve. O Botafogo viajou para jogar Libertadores contra o Estudiantes. A pedida do treinador para ficar uma semana com o grupo, para fazer o grupo evoluir, para ele conhecer mais os jogadores, eles me apresentam essa atuação vergonhosa, vergonhosa.
É, a, 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 a facilidade de colocar qualquer árbitro mequetrefe para apitar jogo do Fluminense e o Fluminense não ter representação nenhuma na federação, né? É nula, não existe. A preocupação do presidente deve ser outra. Você terminar uma partida com um banco de reservas que tem Paulo Baia entrou no segundo tempo no lugar do Martinelli, Everaldo na posição de centroavante, quem mais entrou? Serna, Lima e Nonato. Esse é o banco de reservas do Fluminense. O Fluminense terminou o jogo, um clássico, contra o Botafogo, que não vence há 8 jogos, atuando muito mal com Everaldo EV, se precisar. Paulo Baia, que entregou o segundo gol do Botafogo, deu um passe para o Savarino, sabe? O camarada que foi. Paulo Baia entregou o segundo gol. Qual o outro que ele colocou, cara? Serna. Foi esse o ataque que o Fluminense terminou a partida. O Arias não conta como atacante, porque o Arias, né, quando ele tira o Martinelli e coloca o Paulo Baia, ele puxa o Arias um pouquinho mais ali para o meio de campo. Esse é o ataque. Tanto investimento em volante, né, 20 milhões no volante, 25 milhões em outro volante, Hércules, Bernal, né? Tantos milhões depositados numa posição de volante, a ponta do Fluminense agora, tem 2 dias ou um dia aí, o Fluminense vendeu um volante de 21 anos para um clube belga, que a gente não sabe nem por quanto o Fluminense vendeu, e gastou quase 50 milhões de reais em 2 volantes, Bernal e Hércules. O Hércules que nem jogou hoje, chegou a ser relacionado, depois foi tirado da relação porque estava com conjuntivite. Eu vi o Hércules treinando, participando das atividades, chegou a ser relacionado para o jogo. E que eu saiba, conjuntivite é contagioso. Então agora eu vou perder o meu tempo aqui, fazer um vídeo de 10 ou 15 minutos xingando o árbitro, reclamando do árbitro, reclamando de um pênalti que não foi marcado, quando o meu time, quando estava dentro de campo, teve uma atuação patética, ridícula, sem tesão e frouxa. O Fluminense não marcou. O Fluminense só adiantou as linhas no segundo tempo por permissão do Botafogo. É impressionante. O Botafogo fez, tá 1-0, acabou 1-0. O gol do Botafogo foi o quê? Aos 36 minutos do primeiro tempo, ali nas costas do René, e com a participação da dupla de zaga, Inácio e Freitas, que ficaram olhando, né? O Freitas chegou atrasado, a bola foi cruzada na entrada da área, na pequena área, e o Inácio acompanhou o atacante para ele fazer o gol de 1-0. Aí o Botafogo, no segundo tempo, que o Botafogo houve uma falsa melhora por parte do Fluminense, porque o Botafogo fez o quê? Toma a bola aqui, filho. Tá 1-0 para mim. Brinca um pouco. O Fluminense adiantou as linhas, coisa que deveria ter feito no primeiro tempo, para mostrar que aquela semana livre de treinamento com o Renato fez com que esse time evoluísse um pouquinho mais. O Botafogo recuou as linhas e jogou no contra-ataque no segundo tempo, tanto que o segundo gol do Botafogo foi praticamente um erro de passe e um contra-ataque, né? Uma puxada de lance de velocidade. A facilidade que o Botafogo teve neste jogo para chegar na área do Fluminense é tremenda. Muito, muito rápida. A transição do Botafogo foi muito mais rápida do que a do Fluminense. O Fluminense numa transição lentíssima, uma preguiça de nossos jogadores, facilitando enormemente a marcação do Botafogo. O Botafogo com uma postura de clássico de time grande, que joga com linha adiantada para resolver o problema, para resolver a questão, jogando no campo do Fluminense, pressionando a saída de bola do Fluminense, coisa que o Fluminense deveria fazer. E quando o Fluminense faz esse tipo de pressão no segundo tempo, porque o Botafogo recuou suas linhas. Aí agora o Fluminense vai ocupar aquele espaço que não tem mais ninguém. E mesmo assim, no segundo tempo, quando o Fluminense teve mais posse de bola do que o Botafogo, que se inverteu, o Fluminense foi nada perigoso. Criou chance, não criou oportunidade, não fez o seu gol, e após a partida fica reclamando com o árbitro um pênalti que não foi marcado.
não chutou, eu não vi o John fazer uma defesa. Uma única grande chance que teve no jogo foi uma falta batida pelo Arias, acho que foi no travessão, e só. Uma falsa, um falso domínio do Fluminense no segundo tempo. O Fluminense tinha a posse de bola no segundo tempo, mas não sabia o que fazer com ela. Tinha a posse de bola no segundo tempo, mas não era perigoso. E é impressionante, no segundo tempo em que o Fluminense teve mais posse de bola, em que houve uma leve melhora, quem continuou sendo mais perigoso foi o Botafogo, que era um time que entrou no Clássico sabendo o que tinha que fazer. Sabendo as fragilidades do adversário e sendo mais compacto, sendo mais rápido, com transição mais acelerada vindo da defesa para o ataque, coisa que o Fluminense não fez durante todo o jogo. Agora eu sou obrigado a vir aqui e falar de arbitragem? Não. Eu prefiro falar sobre a inércia do Fluminense na federação. Eu prefiro falar sobre o tempo que o Renato gastou durante a semana para o time jogar essa atuação ridícula. Eu prefiro falar da falta de transição nesse time, a ausência de vontade de vencer um clássico, como foi dessa vez. Somente um jogador que jogou no Fluminense nessa noite, somente um. Foi o Arias. O Arias buscou, tentou, driblou, correu para lá e para cá. Cano mal, Canóbio. Porra, o que foi falar do Canóbio, cara? Horroroso, Canóbio. Os volantes mal, Bernal, Martinelli. O Ganso passou o jogo todo reclamando da arbitragem. Com razão ou sem razão, o problema todo do Ganso foi o seguinte: ele esqueceu de jogar. Se preocupou em reclamar da arbitragem e esqueceu de fazer o principal, que é comandar o meio de campo do Fluminense. Ficou o tempo todo chiliquento. René, gol nas costas dele. Samuel Xavier, nem sabia que o Samuel Xavier tinha entrado em campo. Nem percebi o Samuel Xavier. E a dupla de zaga fazendo uma patetice após a outra. E o Fábio salvando na medida do possível. Uma atuação ridícula do Fluminense. Uma atuação ridícula da presidência do Fluminense na sua representação na CBF, permitir esses tipos de árbitro. E um tempo... Uma semana no Rio de Janeiro desperdiçada pelo técnico do Fluminense. Eu não sei o que ele ficou fazendo no meio da semana. Aí você quase perde um jogo na quinta pela Sul-Americana, quase compromete a sua classificação numa Copa Sul-Americana, para jogar no Campeonato Brasileiro dessa forma que jogou. Aí eu queria saber qual o time que ele vai colocar no meio de semana contra o Aparecidense no Maracanã, se ele vai poupar o time também. Se lá na Bolívia, contra o São José, na altitude, ele vai também mandar os reservas para lá. Porque o que a gente viu hoje no segundo tempo é um ataque com Serna, Paulo Baia e Everaldo. Esse mato vai sair algum cachorro? Desse ataque vai sair algo de bom para o Fluminense? É uma coisa enxuta que, se depender de modificar alguma coisa no segundo tempo, com esse tipo de jogador, não tem para onde correr, irmão. Estou constrangido em perder 8 jogos, aliás, estar a 8 clássicos sem vencer do Botafogo. Eu estou constrangido de reclamar de arbitragem quando meu time apresenta esse futebol mequetrefe num clássico contra o seu rival aqui do Rio de Janeiro. Ah, mas é o tapetinho, é o gramado. O Fluminense foi campeão jogando nesse estádio. O Fluminense foi campeão brasileiro jogando nesse campo. Não tem desculpa. Né? Eu estou decepcionado. Eu esperava que o Renato mostrasse algo diferente, ou melhor, ou evoluído mais ainda com a equipe. Ele precisa ser cobrado. O que ele fez durante uma semana aqui? Sabe aquele negócio? Ele não levou o Hércules para lá, deixou o Hércules no Rio de Janeiro, deixou o time titular dele todo treinando aqui. No dia do jogo, o Hércules não pode jogar e tem que pegar o Bernal, que mandou para o Chile, para jogar de titular no meio de campo. Teve que mexer no meio de campo. Porque essas coisas são do futebol, essas coisas acontecem. Ele poderia também ter mantido o time reserva lá no Chile jogado,
mas levar dos titulares para colocar no banco de reserva, participar das atividades, precisou, botar um, tira o outro. Como qualquer clube grande faz. Se ele chegasse hoje contra o Botafogo e fizesse uma boa partida, tivesse vencido o jogo, ou tivesse uma atuação decente, ninguém estaria reclamando. O problema é que o Fluminense não entrou em campo contra o Botafogo e a vitória do Botafogo por 2-0 foi merecida, ainda poderia ter sido maior. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tá brabo. Flui!